vai abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 15. Amém? Amém. Misericórdia. Amém. Socorro. Não é todo mundo que sabe procurar. Mateus 24, 15. Assim diz a palavra do Senhor: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te agradecer porque um dia teu filho veio ao mundo, morreu naquela cruz para nos dar a salvação, voltou para o Senhor aí no céu e prometeu que um dia virá para buscar aqueles que creem nele. Ele virá um dia, Senhor Deus, e eu te agradeço também por isso, porque sei que estaremos contigo para todos sempre aí no céu. Oramos agradecidos, Deus. Peço também, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente para entender a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Diga assim: vigia. Vigia. Fala aí para a pessoa do lado: vigia, irmão. Vigia, irmão. Se for mulher, você fala irmã. Isso. Vigia, porque a volta do Senhor está próxima. Amém? Nós evangélicos, de um modo geral, pertencemos, dentro da análise escatológica, nós pertencemos à escola dos futuristas. Tem os preteristas, os futuristas, os idealistas, mas nós somos futuristas. Nós cremos que ainda há muitos eventos bíblicos que foram profetizados que ainda não se cumpriram, mas hão de se cumprir. Dentro da escola futurista, nós temos uma subdivisão que diz respeito à tribulação, que diz respeito ao milênio. Então, dentro dessa divisão, temos os dispensacionalistas. É uma escola que ensina que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Esses dispensacionalistas, essa escola, essa interpretação é a mais recente, surgiu no século XIX. Aí temos ainda, então os que pensam assim defendem a tese que a igreja não passa pela grande tribulação. Temos os pré-tribulacionistas, que Jesus, eles estão bem parecidos, arrebata a igreja antes da grande tribulação. Temos os mid-tribulacionistas, na grande tribulação, no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio, Jesus arrebata a igreja. Temos os pós-tribulacionistas, que Jesus virá no final da grande tribulação para arrebatar a sua igreja e implantar o milênio.
temos os pré-milenistas, ou seja, Jesus volta antes da implantação do milênio. E temos ainda os amilenistas, que creem que não haverá milênio, assim, temporalmente falando. Eles creem que o milênio que nós já estamos no milênio. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é o milênio. Mas eu quero derrubar essa tese lendo Apocalipse 20, verso 1. A partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Vocês se lembram da antiga serpente lá do Éden, né? Que tentou a Eva, que seduziu a Eva e fez com que eles pecassem. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançando-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros, os mortos, não reviveram. Ou seja, a primeira ressurreição aqui é para os salvos, os que creem no Senhor. A segunda ressurreição para os perdidos. Aí diz, até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque está salvo, crê no Senhor, tem a vida eterna. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Bom, para mim, minha interpretação, há milênio sim, e Cristo volta antes do milênio, para implantar o milênio. Por quê? Ele diz aqui: serão reis e sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, Cristo vai estar reinando aqui na terra durante os 1000 anos, e nós, os salvos, os que participamos da primeira ressurreição, seremos reis e sacerdotes com ele, e governaremos junto com ele para a glória de Deus. Amém. Bom, após então esses 1000 anos, você sabe que na Bíblia, no Apocalipse especialmente, há muita figuração, é simbólico. Então esses 1000 anos podem ser 1000 anos literalmente falando, ou não, pode ser apenas simbólico, né? Não dá para a gente definir assim, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas a verdade é que haverá o reino milenar de Cristo sobre a face da terra, e nós estaremos com ele. Jesus voltará antes dos 1000 anos narrados em Apocalipse. O texto diz que os crentes que têm parte na primeira ressurreição reinarão com ele durante os 1000 anos. Há muita polêmica em torno deste assunto, especialmente da segunda vinda de Cristo. Quando será a volta do Senhor Jesus? Antes ou depois da grande tribulação? Quando a igreja será arrebatada? Como será o arrebatamento da igreja? A igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Então, nesse texto de Mateus 24, que é um dos textos escatológicos do Evangelho, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são os textos que, na verdade, é o mesmo sermão profético, né, relatado em Mateus, Marcos e Lucas.
Então, eu pretendo nesta passagem de Mateus fazer algumas considerações sobre a volta do Senhor, arrebatamento da igreja, e aonde vou tentar responder as perguntas que acabei de fazer: quando, quem, como e onde. Primeira coisa, a grande tribulação será um período de grande sofrimento sobre a face da terra. Veja aí o verso 21 de Mateus 24. Diz assim a palavra de Deus: pois haverá então uma grande tribulação. Haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se pois alguém vos disser: eis o Cristo, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, aí, não acrediteis. Vai ser um período de grande tribulação. Do verso 15 até o verso 20, o texto está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso fica mais claro, isso que eu estou falando fica mais claro em Lucas 21, quando o evangelista Lucas escreve, dizendo, Lucas 21, verso 20, ele fala assim: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. No ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. E o Senhor Jesus tinha dito aqui no começo do capítulo 24 que tudo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Dizem os historiadores que os soldados romanos estavam revestidos de tão grande fúria que eles não deixavam ficar duas pedras uma em cima da outra. Destruíram tudo, o templo, tudo. Bom, aí ele diz assim ainda mais, verso 21 do capítulo 21 de Lucas: então os que estiverem na Judéia, repete o texto de Mateus, né? Percebe? Fujam para os montes, tal, não entrem na cidade, retire-se. Os que estiverem no campo, não entrem nela. 23, as que estiverem grávidas, amamentando, pobrezinha delas, haverá grande aflição na terra, e aí a ira contra este povo. Cairão, 24, cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Quando então houve a invasão de Jerusalém no ano 70, houve um negócio chamado diáspora, que os historiadores chamam de diáspora, que é a dispersão do povo judeu por todo o mundo. Hoje você tem judeus morando em quase todos os países, em muitos países, né? Em 49 eles voltaram para a Terra Santa, para a Terra Prometida, né? E reestabeleceram, refundaram o Estado de Israel, né? Porque estavam espalhados por todo o mundo, enfrentaram o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Mas o texto aqui, voltando agora para Mateus 24, ele vem falando do 15 ao 20 da destruição de grande Jerusalém, de muito sofrimento. Mas de repente ele muda porque nesse tempo haverá grande tribulação. Diz o texto: como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então essa grande tribulação que ele está falando aqui não é a tribulação do período da destruição de Jerusalém, porque ele diz: não haverá jamais, nunca houve igual nem haverá. Então não é Jerusalém, não é a destruição de Jerusalém, mas é o período então que ele vai começar a narrar daqui para frente. No verso 29 ele fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. E aí ele vai narrando aqui, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja bem, então haverá um período de grande tribulação sobre a face da terra, de muito sofrimento, né? Como nunca houve e nem nunca jamais haverá.
Outra coisa importante desse texto é que o período da grande tribulação será um tempo de engano. Veja o verso 23, quando ele fala assim: então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se houvesse possibilidade, até nós, os salvos, os eleitos por Deus, seríamos enganados. Mas por que nós não somos enganados? Qual o motivo pelo qual, redundante, né? Mas qual é o motivo que vai impedir que nós sejamos enganados? Primeiro, a palavra de Deus. Joia, meus. Segundo, depois da palavra que vai nos impedir do engano, segundo é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos faz lembrar a palavra, que nos guia, né? Ele é o Consolador. Então, esses dois elementos de Deus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa da palavra, né, vai impedir, porque a palavra é Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, verbo, né? No grego é logos, palavra. Pois bem, então será um tempo de engano. Aqui, olhando para o texto de Mateus 24, no verso 4, ele fala: Jesus vinha conversando com os discípulos, né? Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando aproximaram, estou no verso 1 agora, aproximando os seus discípulos para lhes mostrar as coisas. Olha só, Jesus é o arquiteto do templo, e os apóstolos, os discípulos estavam mostrando para ele, que Jesus é Deus. A planta do templo, a planta do tabernáculo veio do céu, né? Aí eles estavam lá mostrando para Jesus, né, aquelas grandes construções. Aí ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí no Monte das Oliveiras estavam lá assentados, conversando. Seus discípulos se aproximaram em particular e pediram. No verso 3 eu estou: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha só, Jesus fala para eles: vede que ninguém vos engane. Verso 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então, esse tempo que antecede a grande tribulação será um tempo de engano. Irmãos, eu não sei, eu creio até que começa a haver uma onda de enganadores, de falsos mestres, de pessoas que iludem o povo, que não estão pregando o Evangelho conforme a palavra de Deus. Todo esse modelo de igreja que nós temos aqui, esse modelo, principalmente as igrejas televisivas que estão na televisão, que falam muito de expulsão de demônio, de curas, que arrecadam muito dinheiro, fazem tudo para iludir o povo. Essas igrejas, assim como a igreja ortodoxa, né, veio dos Estados Unidos, estas igrejas também vieram de lá. São modelos copiados de fora. Quem assistiu aquele filme Fede Mais Não Cheira Bem, né, que é uma comédia, você vê como que é a trapaça, o engano, né, por trás dos bastidores, não é? O irmão Sebastião estava falando que ele foi numa igreja, uma certa igreja uma vez, e ali o irmão que o levou, falou para ele: está vendo aquele homem lá de camisa azul? O que tem ele? Espera um pouquinho. Aí o homem desapareceu, né? Entrou lá para dentro. Daqui a pouco volta o homem numa cadeira de rodas. Está vendo? É o mesmo homem, né? Eu achava que esse negócio de contratar os atores aí era só conversa, mas eu conheço alguém que viu isso pessoalmente. E mais recentemente conversei com uma pessoa que ele falou que era dessa igreja. Ele falou: são os atores que eles contratam. Gente endemoniada muitas vezes não é demônio, é fingimento, entendeu? Então, engano, gente, enganando as pessoas para dizer que tem poder,
Mas você lembra do Simão lá em Atos 8, lá em Samaria? O povo dizia para ele, ele é o grande poder aqui, o grande poder de Deus. Ele não era apenas enganador. Falsos farão grandes sinais. O diabo também realiza milagres. Você pode ir numa certa cidade do estado de São Paulo, onde há a padroeira, e você tem lá a sala dos milagres, bengalas, muletas, um monte de coisa ali, de gente que foi curada, né? Em nome de Deus, porém nós não sabemos de certo. Sinais, prodígios. Haverá um tempo então de engano. Eu vejo esse tempo nos nossos dias. E entretanto o Senhor disse aqui que isto é o princípio das dores. É apenas o começo, ainda não é a grande tribulação. Outra coisa importante, outra consideração importante em cima desse texto, está no verso 29, é que o arrebatamento será logo após a grande tribulação. Isso para mim está muito claro e derruba por terra o argumento daqueles que acham que a igreja passa pela grande tribulação. Veja só, verso 29, ele fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Está entendendo? No 21 ele falou: porque nesse tempo, ou seja, nesses dias haverá grande tribulação. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Profecia de Joel, capítulo 2, simplificadamente, onde ele fala que o sol escurecerá, que os velhos terão visões, que os jovens profetizarão. Aí no verso 30 ele continua dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia. Então, logo depois da tribulação daqueles dias, acontecerá que o sol não vai dar a sua luz, vai escurecer, a lua, as estrelas. Aí então nós entendemos que é a vinda do Senhor. Logo após a tribulação, o Senhor vai aparecer no céu, não antes, e vai mandar os seus anjos recolher o povo dele. Ele fala: enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Isso é confirmado por Paulo lá em Tessalonicenses, capítulo 4. Então, logo após a grande tribulação, logo após esse período de sofrimento, de muito sofrimento sobre a face da terra. 5. Todos os povos da terra verão a vinda do Senhor. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, para mim, nesse item, o Senhor Deus joga por terra o argumento dos dispensacionalistas, que dizem que a vinda de Cristo será em duas etapas. A segunda vinda, a primeira para arrebatar a igreja dos ares, e depois uma outra vinda para implantar o reino. Aqui o texto diz que assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra, todos verão. Não será uma vinda misteriosa, não será uma vinda oculta que arrebata a igreja, mas será uma vinda que todos os olhos o verão. Todos verão o Filho do Homem nas nuvens. Você sabe muito bem que agora é noite aqui no ocidente, e lá no oriente é dia, está amanhecendo lá, já é quase 9 horas da manhã no Japão e países orientais, não só Japão, mas Coreia, Taiwan, Hong Kong, China, a hora vai de hora em hora, assim, tem um lugar que são mais de 24 horas de diferença, mais de 13 horas de diferença, 12 horas, 11 horas, até chegar aqui. Bom, então eu não sei como o Senhor vai operacionalizar esta visão que todos vão vê-lo, mas Ele tem poder para fazer com que todos o vejam, seja aqui, seja no Oriente, seja na China, seja em qualquer lugar. Eu creio que Ele tem esse poder.
né? Mas alguns estudiosos aí estão falando que ele vai usar os recursos tecnológicos, né, da mídia, celular, televisão, rede internacional, né, computadores, etc. O www. Eu não sei se eu creio nisso, mas poderá até ser. Mas eu creio também que o nosso Deus não precisa usar recursos humanos para poder fazer com que todos o vejam. Então aparecerá no céu, né? Agora verso 30, ele diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens e ele estiver já sendo visto pelas pessoas, não vai dar mais tempo de alguém falar: "Oh Senhor, eu creio", porque a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Pisca o olho aí. Foi tão rápido assim. Num piscar de olhos, não haverá mais tempo de arrependimento. Aí vem lamento. Se lamentarão, porque vão vir o Senhor, verão o Senhor vir, não é? Então, amados, todos os povos da terra verão a vinda do Senhor. Outra consideração: os anjos de Deus arrebatarão os salvos pela ordem do Senhor. Mateus 24:31, ele diz: ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade. Então o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao soar da trombeta. Ele vai mandar os seus anjos sair pelos quatro cantos da terra e vai arrebatar o seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos. Lá em Tessalonicenses, ele fala assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso, estou no 14 agora. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tem uma outra tradução que diz: trará juntamente com ele. Trará os que dormem. Aqui então dormem não é sono, não é o sono da morte, como dizem os adventistas. Porque mais embaixo no verso 16 ele fala assim: olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele não está falando de gente que está dormindo debaixo do trono de Deus, o sono da morte. Ele está falando de gente que morreu. Está falando da morte mesmo, não é o sono, não é o sono noturno, não é o dormir noturno, mas é o dormir da morte. Hoje, na nossa cultura, mesmo na nossa cultura tão fria, né, você não deve pelo menos chegar para uma pessoa e falar: olha, teu parente tal morreu, tua tia morreu, tua mãe morreu. Quando a minha cunhada, a irmã mais velha da minha esposa, que era praticamente uma mãe para ela, né, depois a morte da mãe, a Maria, que era, o apelido era Lili, substituiu a mãe para a Silva, a figura materna, a Silva passou para ela. Cara, a Maria tinha autoridade para dar bronca na Silvia, para falar, para orientar, entendeu? Eram muito amigas. Quando essa mulher morreu num acidente de trânsito terrível, né? Foi atropelada no ponto do ônibus por um playboy, eu fiquei encarregado de avisar os parentes. É uma coisa muito difícil de fazer. Pegar a agenda telefônica dela, ligar um por um, e com muito jeito falar: olha, infelizmente aconteceu um acidente e ela não resistiu, partiu. Avisando um a um ali com aquela agenda na mão. Então, naqueles dias também eles não faziam isso. Eles falavam: olha, fulano dormiu, né, para não chocar as pessoas. Era a cultura grega assim. De tal maneira que o texto diz que os salvos e os anjos sairão, o Senhor vai tocar a sua trombeta, né, no céu, e aí Jesus Cristo virá por entre as nuvens do céu,
E Ele vai trazer juntamente com Ele o espírito daqueles que já morreram. Está com Ele. A minha Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. No Monte da Transfiguração apareceu lá o Moisés e o Elias, vivos, né? Não é gente morta. Então veja bem, quando o Senhor vem, vai trazer a alma, o espírito daqueles que morreram. O corpo está no túmulo, está na água, está no fogo. Aí a Bíblia diz que o fogo dará seus mortos, a água dará seus mortos, a terra dará seus mortos. Haverá a ressurreição dessas pessoas, e já com o corpo celestial. Então o corpo vai se unir novamente com o espírito que Jesus está trazendo. E então essa é a ressurreição, a primeira ressurreição para a glória eterna. Amém? Como se dará essa fusão de novo de corpo e espírito? A Bíblia não fala. Mistérios de Deus. Outra consideração importante aqui, que os sinais da vinda do Senhor são revelados pela palavra. Os sinais que antecedem a vinda do Senhor. Verso 32 ele diz: aprendei, pois da figueira a sua parábola, quando já os seus ramos se tornam tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, mesmo as portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Aqui Jesus volta a mencionar a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém foi destruída, algumas dessas pessoas ainda estavam vivas. Mas aprendam, a volta do Senhor será precedida de alguns sinais que revelam a volta do Senhor. Aqui mesmo no capítulo 24, ele dá algumas dicas. Ele fala: haverá engano, falsos profetas, gente dizendo que é o Cristo, né? Eu sou o Cristo, lembra do N Cristo lá de Curitiba, né? E outros, porque não é um doido. Haverá esfriamento no amor, muitos vão se esfriar, o amor de quase todos vão desaparecer. Você está vendo a sociedade, o mundo de hoje, com mais de 7 bilhões de habitantes, caminhando para o fim. Caminhando para o fim. Não é? E vou dizer para você, meu irmão, não vai melhorar não. A Bíblia não diz que vai melhorar. Aliás, quando Paulo escreve, dizendo, quando estiverem falando em paz, haverá repentina destruição. De tal maneira, então, que a vinda do Senhor, há alguns sinais. Ele fala também: terremotos, pestes, guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mas ele diz: isso não é o fim, ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Nós não podemos, qualquer catástrofe aí, sair dizendo é o fim do mundo. Chegou o ano 2000 e por causa da maldita profecia do Nostradamus, que dizia 2000 chegará, 2000 não passará, teve gente que morreu do coração, teve um infarto, com medo do final dos tempos. Claro que a pessoa devia ser cardíaca, né? Não se cumpriu. Os adventistas, no início da igreja adventista, marcaram a volta para Jesus no século XIX. Marcaram o dia e hora, e mais de 500 pessoas foram para um monte lá nos Estados Unidos para aguardar a volta do Senhor. Foi uma grande decepção. Jesus não voltou, mas eles deram continuidade, tiveram que adaptar a volta de Cristo com uma outra ideia, né? Os testemunhas de Jeová já marcaram a volta do Senhor Jesus várias vezes. Jesus não voltou. Recentemente, a coisa de uns 15, 20 anos atrás, um coreano saiu lá marcando o dia da volta de Cristo. Mas o Senhor disse que isso não é conhecimento humano. Nem ele sabia, só o Pai. Aí eu na classe, um irmãozinho perguntou se não havia uma contradição. Como que Jesus não sabe o dia e a hora? Então o que Jesus estava dizendo ali, porque Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Alguns falam 100% homem, 100% Deus. Como homem, Jesus não sabia.
o dia e a hora. Como Deus, Ele sabe todas as coisas, sim ou não? Amém. Então era isso que ele estava mencionando. Serão revelados sinais que antecederão a vinda do Senhor. E como Jesus vai voltar, na minha interpretação, após a grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação, haverá então momentos difíceis na vida da igreja. Mas, como o Senhor protegeu e guardou o povo de Israel no deserto por 40 anos, o Senhor também vai proteger e guardar sua igreja durante o período da grande tribulação. Sim ou não? Amém. Ele tem poder para isso? Amém. Tem. Amém? Essa é a minha posição. E eu não quero que você siga a minha posição se você tem outra interpretação diferente da minha. Mas vai passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão jamais. Ainda, as palavras do Senhor Jesus são eternas e jamais passarão. É outra consideração que eu faço, baseado nesse versículo. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Essa palavra, irmãos queridos, é Deus falando aos nossos corações. É a revelação de Deus em forma escrita para a nossa vida. É a voz de Deus falando. Então, quando você ler a Bíblia, irmão, leia para ouvir a voz do Senhor. Não leia só por ler. Não leia porque faz parte da programação de ler a Bíblia em um ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia todinha, aí tem que ler. Não, leva 1 ano e meio, leve 2, não importa. Mas leia para ouvir a voz de Deus, né? Outra coisa importante: ninguém sabe nem o dia nem a hora da volta do Senhor Jesus. Aqui mesmo em Mateus 24, 36, ele diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois no verso 42 ele fala: vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Em Mateus 13:32 ele replica o texto Marcos 13:32, ele replica o texto de Mateus 24:36. Quanto porém ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe o dia e hora da volta do Senhor, mas Ele dá alguns sinais para nós, algumas dicas. Em Atos capítulo 1, verso 6, a palavra diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Os israelitas estavam esperando um general, um rei poderoso, um guerreiro, que libertasse Israel do Império Romano, do jugo romano. Aí ele responde: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Ninguém sabe o dia da volta do Senhor. Nós apenas podemos verificar, observar os sinais da volta do Senhor. Mas fato é que um dia Cristo vai voltar. Amém. Eu espero estar vivo nesse glorioso dia, quando Ele voltar. O Paulo, escrevendo lá para os Tessalonicenses, ele achava que Jesus ia voltar no dia dele, na época dele. Ele fala assim no verso 1 Tessalonicenses 4:17, ele fala assim, está falando da voz do Senhor, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Ele fala assim: depois nós, os vivos. Ele achava que ia estar vivo ainda. E aí ele segue dizendo assim: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha só a expectativa, a esperança do apóstolo Paulo, que Jesus ia voltar ainda nos seus dias, e ele estaria ali presenciando tudo isso. Assim também eu tenho essa esperança de ver o meu Senhor voltando nas nuvens com seus anjos. Mas se nós partirmos antes da volta de Cristo, se eu morrer, provavelmente eu vou morrer antes de vocês. Se eu partir antes da volta de Cristo,
eu virei com aquele grupo de pessoas que dizem em companhia dele, né? Estarei vindo com ele nas nuvens. E aí então, nós, os mortos, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, ou se eu estiver no meio do grupo, ressuscitaremos primeiro do que aqueles que estiverem vivos. Jesus virá outra vez. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Jesus virá. Amém. O tempo e o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Mas glórias a Deus por isso, né? Porque é uma bênção de Deus crermos nestas palavras. Portanto, meu irmão, vigiai, esteja atento, esteja desperto, desperta tu que dormes, pois Cristo vai te esclarecer, vai te iluminar. Então, só para relembrar aquilo que falamos, a grande tribulação será um período de grande sofrimento na terra. O período da grande tribulação será um tempo de engano. Antes da grande tribulação será um tempo de engano. O arrebatamento será, na minha interpretação, logo após a tribulação. As forças da natureza serão abaladas pela vinda do Senhor. Todos os povos da terra verão o Senhor chegando nas nuvens. Os anjos de Deus vai arrebatar os salvos pela ordem do Senhor, tocada a trombeta de Deus. Os sinais da vinda do Senhor são revelados na sua palavra, mas ainda não é o fim. As palavras do Senhor Jesus são eternas e jamais passarão. Ninguém sabe nem o dia nem a hora da volta do Senhor. Aí surge uma pergunta: você está preparado? Você está preparado para a volta do Senhor? O importante então não é sabermos o dia que Jesus Cristo vai voltar, nem ficar buscando, revelações da data do dia da volta do Senhor. Nós precisamos estar preparados, como se Ele fosse voltar hoje à noite, como se Ele fosse voltar amanhã cedo. Você está preparado? O que eu devo fazer para esperar a volta do Senhor Jesus? Basta você ser um crente normal, não precisa ser especial. Um crente normal é aquele que ora, que lê a palavra, que tem comunhão com a igreja e com Deus, que adora o Senhor, que testemunha de Jesus, fala de Cristo para as pessoas, que é fiel ao Senhor e que é um discípulo de Jesus. Isso é um crente normal. Crente normal não é aquele que recebe a cura pela fé, amém? Mas o crente normal serve ao Senhor de todo o seu coração. E aí vem as bênçãos, curas, milagres, salvação de vidas e até ressurreição de mortos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.